Olá pessoal, aqui é o Luiz do Fator Binário. Eu estou aqui hoje para mostrar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo e para mostrar para vocês um tutorial de como colocar um site WordPress rodando num servidor VPS sem muito problema. Vamos lá. Aqui eu tenho no site vários tutoriais, mas o tutorial que nós vamos seguir é esse daqui: Debian Wizard e Config Trace. Vamos lá. Esse tutorial aqui é bem minucioso, bem detalhado, sem problema nenhum de seguir. Fiz até um índice recente, então fica fácil de seguir ele. Então aqui o problema hoje é você hospedar uma página em qualquer provedor aí, seja qual for, não vou citar nomes. Mas o problema é que o pessoal promete um mundo de coisas e quando você começa a usar o teu WordPress, você simplesmente não pode colocar mais do que 3 ou 4 plugins, senão o WordPress está parando o servidor dos caras lá. Então tá complicado isso. Então melhor mesmo você pegar um VPS como é esse, com IP dedicado, SSD, transferência mensal de 1 TB. São coisas absurdas que você tem de vantagem, que vamos dizer, a grande dificuldade seria de você poder programar esse VPS, porque o VPS você é um servidor Linux, você vem sem nada, você tem que instalar o Linux lá e instalar todas as ferramentas de gerenciamento. Por isso eu criei vários tutoriais e é por isso que nós vamos ver esse tutorial de hoje aqui. Então vamos lá, se você quiser. Várias pessoas têm seguido os tutoriais, tenho gostado muito do trabalho. Hoje eu estou com muitos hits diários aí no site, de pessoas que têm seguido e têm conseguido fazer sem problemas nenhum, porque eu detalho muito as coisas aqui dentro. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é criar uma conta. Eu faço aqui, o VPS que eu estou fazendo é uma conta que eu tenho na DigitalOcean, que é um dos provedores, dos provedores aí de servidor cloud aí, né, competindo com a Amazon e com Linode, mas eu uso na DigitalOcean e indico eles. Então é por isso que todos os tutoriais são baseados na DigitalOcean, né? Então vamos lá, você tem que criar uma conta na DigitalOcean, use o nosso link de referência, né? Tá aqui, né? Então você vai criar aqui, olha só. Pode clicar nesse link aqui, você vai para a página da DigitalOcean. Ele não vai te dar que, olha, veio de tal lugar nem nada, mas pode assinar o serviço sossegado, porque ele vai estar com a referência e vocês vão ganhar $10 de hospedagem. Então vamos dizer assim, você hoje, para alugar um VPS deles por apenas $5 mensais, você aluga um VPS com todas as características que eu já falei, né? Então você tem, são 512 MB de memória, o que é suficiente para rodar vários serviços. Eu estou rodando hoje os sites, são 2 sites, vou colocar um fórum, várias coisas com um único VPS de $5. Então, o que vocês podem fazer é o seguinte, assinam os serviços, vão ganhar mais 10, então, pagando os primeiros $5, vocês ganham 15. Por $5 vocês ganham hospedagem por 3 meses. É simples assim, sem problemas, sem dor de cabeça nem nada. Então assim, vocês assinam o serviço. A DigitalOcean ou você paga com cartão de crédito internacional, ou você usa um macete que eu já dei aqui também no próprio site, onde você carrega seus créditos no PayPal, vamos dizer assim, carrega crédito no PayPal com um boleto bancário. Tá? Tem o telefone ali das empresas aqui no Brasil e tudo mais, que tem o telefone do PayPal ali e tudo mais, você pode confirmar as informações, né? Você pode carregar créditos no PayPal usando o boleto bancário, e com isso, vamos dizer assim, você consegue pagar a DigitalOcean com o PayPal sem problema nenhum. Então vamos lá, você tem que dar ativa a conta lá e tudo mais. Uma vez ativada a conta de vocês, então você vai instalar o Linux Debian. Para instalar o Linux, eu até dou os passos aqui. Aqui até inclusive esses passos aqui estão do tutorial anterior, mas é só trocar. Aqui está como Ubuntu 14.10 ou Unicorn, mas instalem o Debian 732. A gente já vai fazer isso agora.
Então eu vou mostrar, na verdade, nesse tutorial de como é fácil de você pegar e instalar um servidor do zero, colocar ele até o final com contas de e-mail, com tudo rodando e com o site WordPress rodando em português Brasil, tudo certinho, sem problemas. Então vamos lá, vamos criar aqui. Eu deletei os outros droplets aqui para ficar livre a tela para vocês verem e tal. Então vamos criar um droplet, uma vez que droplets são os servidores para DigitalOcean. Então nós temos aqui droplets, né? Então vamos selecionar aqui de 5 dólares mensais. A região é bom, essa região 3 aqui de Nova York, que tem mais opções. Essas opções aqui embaixo, Enable Backup, PV6, eu explico tudo para que serve lá nos tutoriais, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Então aqui no tipo de sistema a gente vai instalar um sistema. Olha, já tem o Debian 8 aqui. Em breve estarei fazendo tutoriais sobre o Debian 8. Mas vamos escolher por enquanto o SETA 32 bits. Não instalem o SETA 64 bits. Eu explico por que lá. Você precisaria de mais memória e mais recursos para rodar 64 bits. Ele usa recursos adicionais e vocês não vão querer isso. Tá? Então nós vamos ter que colocar um nome para esse droplet. O nome para ele, costumem colocar, por exemplo, Control Panel 3. Daí usem o nome do domínio de vocês. Por exemplo, lá tem o seu domínio.com.br da vida. Sempre assim, tipo, coloca o nome do droplet, coloca o nome anterior a ele, tipo Lion ou qualquer outra coisa, né? Eu costumo usar um nome mais, né? cp3. Fator binário. Eu vou usar também um domínio separado que eu tenho. Não é o meu mesmo é um outro domínio de teste. Então vocês podem usar o domínio de vocês. Então vamos lá. Então vocês colocam o nome para esse droplet. Não coloquem letras maiúsculas aqui, nada a ver. Isso aqui vai ser automaticamente inserido no hostname de vocês do sistema. Muito bem, vamos lá. Só que não clique em cima no Create Droplet lá em cima, de novo no botão verde. Clique nesse aqui embaixo aqui, né? Então vamos lá, vamos criar o droplet novo, servidor de vocês. Ele cria em 55 segundos, na verdade. É o tempo que ele leva para criar esse droplet. Então, ele vai mandar, se vocês cadastraram o e-mail certinho lá na DigitalOcean, lá ele pede o e-mail e tal de vocês. Ele vai automaticamente mandar a senha do superusuário root direto para o e-mail de vocês. Muito bem, pessoal. Agora, após você clicar em criar o droplet, ele automaticamente envia então um e-mail para vocês com as informações. Por exemplo, aqui ele mandou para mim qual vai ser meu IP, qual vai ser meu usuário root, e meu servidor está ali, e a senha. Essa aqui é uma senha provisória do root. Para trocar elas eu ensino nos tutoriais também, não vou colocar aqui para não abranger demais, mas tem lá certinho. Vocês vocês baixam o WinSCP, que é muito fácil de lidar, qualquer pessoa pode lidar nele. Baixa o WinSCP e o Notepad++, que vocês vão ter duas grandes ferramentas para lidar no servidor sossegado. Então, uma vez que vocês fazem ele, vocês vão colocar um novo site, vão colocar o hostname, vai ser o IP que eles deram aqui, né? Vai ser o IP que eles enviaram. Então o username vai ser root. Aqui pode deixar SFTP e aqui porta 22. A senha não coloca nada ainda. Vocês vão logar com o put. Uma vez que logam com o put, ele vai pedir a senha que enviou. Aí ele vai pedir para repetir essa senha. Lá no tutorial tem certinho que ele repete para repetir a mesma 2 vezes. E aí em seguida ele pede a nova e pede para repetir a nova. Então vocês vão trocar a senha obrigatoriamente. Aqui eu já fiz tudo isso. Enquanto eu dei um intervalo, fiz tudo isso. Então ele está aqui. O meu servidor está aqui. Uma vez que ele está gravado, porque eu mando ele salvar aqui as informações, né? Eu mandei ele salvar com senha e tudo mais. Aí fica muito fácil de eu pegar aí, simplesmente clicar com a da direita aqui, mandar abra no put. Tá, ele vai abrir o servidor. Então eu estou dentro dele e vou continuar com o tutorial. Aqui, quando criou, ele também deu
dá aqui tudo que vocês podem fazer com o droplet de vocês. Aqui ele diz, olha, tem 20 GB de espaço, SSD, 512 de memória, onde que eu tô aqui, Debian e tal, tudo certinho. Aí ele vai ter aqui mais opções que depois eu mostro nos tutoriais também, como fazer um snapshot, que é uma cópia de segurança do servidor. Tem as configurações adicionais, né? Tem os gráficos de acesso ali, de uso, aliás, tal. Você pode destruir esse droplet. Vamos dizer que vocês estejam fazendo e fizeram alguma coisa errada, destrói ele e recomeça sem problema. Depois que vocês pegam uma prática de configuração com o meu tutorial, esse tutorial é voltado ao ISP Config 3, que é um painel de controle. Depois vocês pegam uma prática, coisa de 1 hora aproximadamente, vocês colocam um novo rodando do zero mesmo, do zero, sem nada, tá? Então do zero vocês criam um novo, né? Então não tem por que se preocupar demais assim então no começo você pode errar, que é comum as pessoas errarem, cometerem deslizes e tal, e aí acabam, né? Então a gente já criou. A voltar para o outro passo agora do tutorial, onde vai ser configurando a zona DNS. Isso é importante. Configuração da zona DNS, tipo, vocês têm lá no ISP Config 3 como configurar lá dentro, mas se vocês forem se basear em ter um único, ou 2 ou 3 apenas servidores, aliás, domínios, né? Então você não tem por que ficar se batendo muito. Aqui tem como que faz, e aqui na DigitalOcean vocês veem DNS. Né? Então vamos aqui no PW e eu configuro ele. Então aqui vai ter meu IP que está errado, esse IP aqui, vou colocar o correto, né? Que é esse cara aqui, né? Então nós vamos colocar essa parada. Eu vou simplesmente só trocar ele aqui. Novamente falando, lá nos tutoriais eu ensino como fazer tudo certinho. Esse aqui é um registro A. Ele vai ser com elias de arroba e eu vou criar esse registro aqui. Aí aqui tem de e-mail criado, já tem tudo certinho, sem problema. Vamos lá. Quando vocês criam, aliás, para você criar um DNS, vocês vão ver lá no tutorial, aqui eu estou só adicionando um recorde nele, mas vocês podem criar para cada domínio. Vamos criar um domínio, por exemplo, né? E esse domínio vocês vão dar o nome do domínio, vão dizer que Droplet ele pertence. Vocês podem ter vários domínios no único Droplet. A pergunta que todo mundo me faz lá é: olha, mas eu posso ter quantos domínios aí dentro? Quantos aguentarem o Droplet? Eu sinceramente começaria com $5. Se vocês tiverem muitos assim e acharem que está muito pesado, podem simplesmente fazer um resize no Droplet, que ele permite fazer isso na DigitalOcean. Vocês vêm aqui em Droplets, vocês vêm, por exemplo, nesse, né? E ali tem uma opção que é o resize. Então você tem que desligar ele, nunca desliga aqui pelos botões aqui da coisa. Vocês vão dar um shutdown "-h" lá no SSH, lá no terminal, vocês vão dar um shutdown "-h" now para desligar o Linux corretamente. E daí vocês vêm em resize aqui, vão fazer um resize. Vocês vão aumentar ou diminuir o tamanho do Droplet que vocês têm. Então, por exemplo, não precisa escalonar ele de início, vocês podem escalonar ele com o tempo e vamos dizer assim, conforme necessidade. Mas vamos lá. Então tá aqui em cima tudo como faz os registros DNS, instalando o ISP Config 3. Agora é o seguinte, então agora que começa necessariamente o tutorial, eu fiquei de mostrar para vocês. Então vamos lá, você vai aqui diz passo a passo o que vocês têm que fazer. Vocês vão fazer o login aqui normal, né? Eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu tenho aqui no meu INCP, eu abro ele em modo Explorer também. Então eu abro ele no put e eu abro ele no modo Explorer. Por que eu faço isso? Para poder lidar fácil. Lá eu mostro o tutorial de como usar o INCP com Notepad++. É muito bacana usar isso, porque vamos lá, só uma coisa aqui, tá? Então vamos lá, eu uso ele porque ele fica muito fácil de vocês navegarem pelos arquivos e editarem eles, né? Então aqui o primeiro passo aqui é editar esse arquivo, né? O etc apt sources list. Vamos lá, etc /pt
/sources list. Eu vou clicar com a direita e vou mandar editar, porque está preparado já para puxar pelo Notepad++, como disse. Tá, então aqui é só um adendo que é colocado só para não dar problema na instalação do ISP-config 3. Isso aqui é necessário. Eu vou dar um Ctrl S e ele vai salvar, ele vai dar aqui conectando e vai salvar automaticamente lá no, né, então tá salvo lá, vocês têm o, né, então eu posso fechar esse arquivo e posso ir para o próximo passo. O próximo passo é digitar esses comandos. Esse indicador de comando ali, a setinha para o lado, vocês não vão usar, né? Então aqui você pode copiar ele lá e clicar com o mouse da direita em cima do terminal que ele vai colar, né? Então vai dar um update, ele vai fazer um update na lista de pacotes do Debian. Em seguida eu vou fazer um upgrade nesse pacote. Vou deixar tudo redondo para instalação. Vai perguntar sim ou não aqui, se dá um enter, beleza. Enquanto ele vai fazendo lá, é o seguinte, o Debian instala por padrão o dash, que é um dos prompts de comando, né? A gente vai usar o bash, que também é utilizado pro ISP-config 3. Então, depois pode até voltar o dash se quiser e tal, mas o ISP-config 3 tem como indicação usar o bash. Então eu vou ensinar vocês a mudar isso já de início. Muito bem, pessoal, uma vez finalizado o processo de upgrade dos pacotes, agora a gente vai rodar o comando para trocar o dash pelo bash. Então aqui ele diz que você está usando o padrão dash. Vou colocar no aqui com a seta do teclado e dar um enter, ele troca para bash. Em seguida vamos também fazer aqui seguindo o tutorial, vamos acertar o esquema de fuso horário e a hora do servidor. Isso é importante, depois os serviços ficam todos com o nosso fuso horário e com a nossa. Então aqui eu vou colocar América, vou colocar S de São Paulo aqui, vou selecionar. Tá, então vocês podem ver ali que o horário agora são 15h06, tá certinho. Uma vez que estando certo, agora vamos baixar e instalar o ISP-config 3, né? Então vamos lá, sem muita demora. Eu faço isso de uma forma até meio rápida, mas vocês podem ir lendo o texto, fazendo o que vocês quiserem. Simplesmente copia o comando ali e faço. Eu acho isso muito mecânico, muito fácil de fazer até. Então simplesmente a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui e vamos rodar um instalador em seguida. Ok? Então tá lá. A primeira coisa que ele pergunta é se esse é o IP principal. Por que isso? Porque o ISP-config ele permite que você gerencie vários servidores. Ele é multisservidor. E ele, uma das coisas que eu não explico, aliás, não expliquei aqui no vídeo ainda, mas tem lá nos tutoriais, é porque eu optei por utilizar o ISP-config 3. Uma das vantagens é que ele é tão robusto quanto o cPanel. Ele consegue gerenciar multisservidores. Ele tem várias vantagens e a maior vantagem dele é por ele ser open source. Ele não é pago, não cobro nada por isso e tal. Esse ano ainda está para sair a versão nova dele. Eu conversei com o pessoal que está desenvolvendo isso com ISP-config 3 nos Estados Unidos. Aliás, não sei que país eles são, mas não são aqui. Então eu conversei com eles e eles me explicaram que esse ano ainda vai sair a versão nova, com mais adaptações, mais recursos, vamos dizer e tal. Então vamos lá, vou dar o yes aqui. Então short hostname. Aqui eu explico que short hostname ele é um alias, na verdade, para o seu domínio, né? Então seria, por exemplo, aqui desculpa, é fator binário, né? Seria só fator binário e tal. Vou colocar aqui um diferencial por causa do meu outro servidor. Aqui ele pede o FQDN, que é o Full Qualified Host Domain, né? Hostname, desculpe. Então ele faz assim, vamos dizer, o que vai aqui? Eu coloco, na verdade, uma indicação é colocar a mesma coisa que vocês colocaram lá, o nome do droplet.
né? Não erre essas informações. Se você errar, é complicado voltar. Se errar, é aquela história: destrói o droplet se quiser, refaz, vocês vão acabar pegando a manha. Tipo, em 1 hora vocês fazem. E nunca use nomes maiúsculos aqui, nada disso. Não façam loucuras, né? Então vamos lá, vamos instalar um web server. Vamos. Eu não estou usando o Apache nos tutoriais, estou usando o Nginx. Existem também reviews na internet mostrando que o Nginx é 4.5 vezes mais rápido que o Apache. Muita gente discute isso dizendo que mas porque tem os módulos, porque um monte de coisa. Mas não sei, tem muitos reviews mostrando que realmente é muito rápido. Eu tenho usado aqui, não uso Supercache, não uso nada, e vocês podem navegar pelas páginas do Fator Binário, tá? Se vocês acharem que está muito lerdo lá, me avisem. Mas sinceramente ele consegue gerenciar muito bem, né? Então, e é um modelo novo que está todo mundo usando, é o Nginx. Então eu uso ele nos tutoriais. Vamos instalar o servidor de e-mail também. Vamos instalar o Dovecot, né? Eu ensino os tutoriais a usar o Dovecot também e não o Courier. Vou colocar com MySQL. Aí ele vai pedir aqui uma senha do MySQL, né? Então essa senha master do MySQL ele pede aqui na instalação. Se ele instala um servidor FTP, pode instalar também, sem problema. Vai instalar o ProFTP, ProFTPD com o Kota, sem problema. O install DNS Server, sim, vamos instalar o Bind 9. Instala Kota, sim. O Mailman, isso é particular de cada um. Mailman é um distribuidor de lista de e-mail, né? Basicamente para mandar mailing list. Eu não faço isso, eu não gosto de usar e tal, mas nesse tutorial vou instalar para mostrar a vocês. O JUKit é aquela opção do chroot, né, onde você enjaula o usuário de SSH. Então lá para frente eu vou ensinar vocês lá como instalar instalando o site. Vocês vão criar um usuário. Esse usuário, por exemplo, vocês podem criar um usuário de SSH no servidor. É bom colocar ele em jail. É bom colocar ele enjaulado, porque senão ele pode navegar por passos onde não deve. Então, vou colocar ele aqui. Ele vai rodar agora. Ele vai rodar, vai começar a instalar. Em algum momento ele vai parar e vai pedir mais informações. Ele vai pedir informações adicionais. Prestem atenção no tutorial que tem tudo lá o que fazer. Muito bem, pessoal. Agora ele fez uma parte da instalação. Ele vai pedir mais informações aqui na tela, né, sobre como instalar o PHPMyAdmin, algumas informações. Vou dar um Enter. Enquanto ele faz ali, esqueci de comentar uma coisa, tá? O ISP-config 3, ele é uma ferramenta, ele é um painel de controle, né, e tal. Mas só que esse tutorial que a gente está fazendo, eu me baseei ele no The Perfect Server do pessoal do How to Forge, que são os mesmos caras que fazem o ISP-config 3. Então a documentação que eles fornecem é muito boa e abrangente. Quando a gente terminar de instalar ou no caso o ISP-config 3, esse tutorial que estou passando, vocês vão ter todas as ferramentas aqui, tá? Então vocês têm o Apache, né? Aliás, vai ser Nginx, você pega P5 com FastCGI, Bind, JUKit, SSH, MySQL, PHPMyAdmin, RK Hunter, bem úteis, amáveis, clamável, PureFTP, Kota, Logger, Webalizer, AWStatus, Postfix, Dovecot, Spam Assassin, Feituban, Mailman e Squirrel Mail, né? Existe na verdade o ISP-config 3, o legal dele é que o pessoal, né, se esforçou lá e tal e já fez um firewall básico. Então ele é todo ligado com o Feituban, inclusive, e tal, para barrar ataques. Então já existe um firewall básico já com o ISP-config 3. Vocês podem ir para o console depois instalado e dar um iptables -L, lá vocês vão ver. As regras são dinâmicas e então vocês não se preocupam, talvez não precise se preocupar tanto com isso no início. Se vocês quiserem depois colocam mais regras no firewall, mas já existe um básico. Então aqui ele vai pedir, aqui diz o que ele vai na tela aqui, né? Então digita a senha para o PHPMyAdmin. Aqui na verdade é uma senha para o PHPMyAdmin, né?
Então a gente vai colocar essa senha, database administrative user. A gente vai colocar, eu costumo colocar ela a mesma senha do próprio MySQL. Então aqui agora eles pedem uma senha para a própria tabela do PHPMyAdmin, né? Então você digita uma senha para ela e ele pede para confirmar a senha. A primeira senha ele pede só para poder acessar o banco, ou seja, ele pede a senha master do MySQL para poder acessar, para poder criar a tabela do PHPMyAdmin. Em seguida ele pede a própria senha do PHPMyAdmin. Aí ele vai rodar a instalação do PHPMyAdmin. Em seguida, a gente vai rodar a instalação do Mailman, distribuidor de lista de e-mail. Tá, ele vai pedir aqui, só dá um OK, tem tutorial certinho. Aqui vocês vão marcar PTBR, eu marco PTBR e a English. Tá, qual a default? Vamos usar a PTBR, né? Diz que não achou a lista, vai criar uma. Só seguir o tutorial ali do lado, tô com ele do lado, ali, se vocês quiserem seguem. Aliás, tem que seguir certinho lá. Ele deu alguns avisos, né? Então ele pergunta, ó, qual o e-mail da pessoa que está rodando a lista, do admin da lista, né? Então a gente vai colocar aqui, no caso vou colocar um dos meus muitos e-mails aqui do Fator. E aí ele pede uma senha pro master do Mailman. Senha do admin do Mailman. Aí ele vai pedir para dar um enter para notificar. Vocês vão ver lá que vocês já vão receber um e-mail com as informações para o Mailman, né? Então vocês devem ter lá um e-mail lá com as informações já. A seguir ele vai passar para a instalação do Squirrel Mail, que é o cliente de e-mail que ele vem instalado também nessa instalação de script que a gente faz aí. Vocês podem depois instalar qualquer outro que vocês queiram. Tem uma sugestão de instalar ali outros clientes, mas a básica que ele faz é o Squirrel Mail, né? Eu ainda vou fazer alguns tutoriais ensinando outros. Lembrem sempre que aqui a gente está instalando com Nginx e não com Apache. Ok. Aqui ele vai, ali na tela tem certinho que vocês devem fazer, mas você deve dar a letra D e um Enter. Em seguida vocês vão digitar Dovecote e dar um Enter. Aí pede para dar um Enter para confirmar. Vocês vão dar um S para salvar, um Enter, e daí vai dar um Q para ele continuar a instalação. Tá bem destacado aqui no tutorial, tudo em vermelho, tudo certinho. E de próximo ele vai pedir a instalação do ISP-config 3 em si, do painel mesmo, né? Então ali ele vai puxar tudo que tiver entre colchetes aqui, entre brackets, né? Então, ele vai, na verdade, assim, ele vai dar o default que ele vai instalar. Vocês podem ver que ele só vai instalar ou em inglês ou isso ali deve ser o que? Alemão, alguma coisa assim. Então ele, na verdade, ele vai instalar, o padrão vai instalar em inglês. Não se preocupe em transformar isso em português Brasil, porque depois é para fazer isso lá no próprio painel. Então a gente vai dar Enter aqui. Modo de instalação Standard, FQDN ele já pega automaticamente. Vai lançar isso automático. Vamos usar o MySQL user root username, né? Então vai ser root. Aqui ele pede aquela senha do MySQL, eu costumo digitar, né? Então coloca lá a senha que vocês colocaram, né? Então o nome da tabela que vai criar
charset do MySQL, que é o TF8, para instalar o ISP-config 3, né? Então ali ele não deixou, porque ele pede realmente para vocês digitarem a senha. Eu vou colocar uma senha, mudei aqui para uma senha provisória, para poder passar. Vamos lá. Então, tá, daí ele pede aqui para criar o certificado, tá? Um certificado que é um dos certificados que ele pede automaticamente para criar. Vou dar Enter até o final aqui. Ele vai instalar uma porta 8080. Aí ele pergunta se você quer usar o ISP-config com uma interface SSL ou segura, tipo, vai ficar HTTPS lá, ao invés de ficar HTTP, tá? Então, se ficar HTTPS, só tem que lembrar que quando vocês acessarem, vamos dizer assim, pelo browser, ele vai dizer que não é uma conexão segura, porque o certificado não é reconhecido. Eu vou dar yes aqui, vamos mostrar isso aí. Ele vai criar, né, a chave. Tá, e daí ele vai pedir os dados do certificado para essa instalação também segura para dar Enter até o final. Vai restartar todos os serviços. Ele vai dar uma espécie de aviso, uma espécie de erro aqui no final. Proclamável, na verdade, acho que não consegue encontrar também, mas isso não é problema, porque depois eu vou consertar. Vamos lá. Terminando a instalação, ele deu aqui PHP Warning. Ele diz aqui que na verdade tem problema com a time zone. Isso é porque a gente mudou lá no início do tutorial, mudou a time zone do servidor. Então ele dá um aviso. Aqui no final, configurações adicionais, na verdade eu falo aqui, né, então, que como que faz para mudar. Então vamos lá. Então, como a gente está usando no caso do Nginx, a gente vai usar essa parada aqui, né? No caso, a gente vai editar esse arquivo /etc /php5. Costumo fazer tudo isso aqui a toque de caixa. Tem que dar um refresh aqui. Fazer isso aqui muito rápido, só que como é o tutorial, tem que mostrar para vocês onde tá cada item. Então, sem problema também, a gente vai mostrando. fpm phpin, vou editar ele. Aqui inclusive eu dou o número das linhas que você tem que editar 754 e 865. A 754 é esse aqui. Você tem que tornar o PHP um pouco mais seguro do que ele vem. Tem uma explicação na internet porque incluir isso aqui, tá? Mas com ele o padrão dele é que vamos dizer assim, ele pegaria qualquer PHP próximo ao que vocês tentaram digitar e tenta executar ele. É algo um pouco inseguro. Não vou explicar isso agora aqui, mas tem a explicação na internet para que é esse comando. Aí aqui vocês vão colocar a time zone, né? Então aqui ela vai, aquela time zone que vocês incluíram lá em cima. Então ela vai ficar, nós usamos América São Paulo dessa forma aqui. Aí vamos salvar esse arquivo. Um jeito de vocês saberem, eu explico ali aqui como que faz para vocês saberem, para vocês verem como que vocês fazem que é aqui, ó, cat /etc/timezone, para vocês saberem que timezone vocês colocaram. Ele vai dar ali América São Paulo, né? Tá, ok, então salvo esse arquivo. Aqui logo abaixo a gente vai restartar Nginx e restartar o PHP 5 FPM. Olha isso aí, todas as alterações. Tá ok. E ele está ok. Alright. O servidor já pode ser acessado, né? Pelo endereço que eu passo ali. No tutorial aqui, seguindo, antes vocês inclusive acessarem a primeira vez, tá? Vocês estão curiosos para ver, pode acessar sem problemas. Mas é o seguinte, o bom mesmo vocês
é vocês, no caso, adicionar a memória, né? Adicionar a memória swap ao sistema. Eu não vou entrar, não vou detalhar isso agora, mas nenhum Linux ele vem por padrão a swap, né? Aliás, os VPS aqui eles não vêm por padrão a memória de troca, a memória swap. Então, como você só tem 512 MB de RAM, o problema é o seguinte: tem muita queixa que eu vejo lá nos fóruns da DigitalOcean, que o pessoal diz: olha, mas eu instalei de 5 ou de 5 dólares, mas não consigo rodar nenhuma aplicação, meu WordPress cai toda hora, diz que está com problema com conexão ao banco de dados. Basicamente isso é falta de memória. Se vocês olharem nos logs, eu mostro lá como que faz para olhar, vocês vão ver que ele cai o MySQL por falta de memória. Vocês têm que adicionar memória RAM. Ali no tutorial eu mostro como adiciona memória RAM, e eu mostro também que se vocês têm 20 GB de SSD, vocês têm 20 GB de SSD. Então vejam só, vocês podem usar, ao invés de simplesmente dobrar a RAM, que seria criar uma swap de 1 GB, criem de 2 logo uma vez. Se vocês forem ter só um site, né, cria 2 GB de memória swap, já com um pouco de sobra, sem problemas também, para rodar mais tranquilo o servidor, né. Vai ter também um tutorial de como otimizar o Nginx, para não ficar dando aqueles problemas de 502, 504, que são problemas de gateway do Nginx, né? Então são problemas corriqueiros que dão por falta de otimização, tá? 502 bad gateway, 504 gateway timeout, tá aqui, né? Então, para não ficar dando esses erros aqui, eu mostro como otimizar o Nginx. Eu não tenho nada aqui pro Apache, como disse, eu foco mesmo a Nginx. No tutorial ainda vai ter autenticando e-mails com com uma chave DKIM, né? Então vocês podem adicionar também no servidor de vocês uma chave de e-mail DKIM para autenticar o servidor. Vamos dizer assim, isso é uma chave que quando vocês enviam o e-mail, ela vai com uma chave autenticando e dizendo que aquele e-mail pertence ao servidor de vocês e não é um spam que alguém criou com o nome de vocês, né? Recentemente eu também fiz um novo tutorial que é, no caso, como usar um serviço de relé SMTP externo, porque mesmo adicionando chave DKIM, adicionando uma entrada SPF lá no DNS, mesmo assim pro Hotmail tem e-mail que não entrega, mesmo sendo num servidor novo, mesmo sendo um domínio novo recém-criado, às vezes não entrega, mas é só pro Hotmail mesmo que dá esse problema. Então aqui recentemente eu criei como usar um SMTP relé externo, então vocês podem estar seguindo o tutorial depois para poder usar esse serviço. Eu explico como usar o Mandrill e o MailJet, então para garantir 100% da entrega. Também ensino como fazer backup para o Dropbox do WordPress, depois tem lá, que isso é importante, e como fazer um backup completo do servidor com a opção de snapshot da DigitalOcean. Mas, vamos dizer assim, a gente vai fazer isso aqui, olha. Então você já pode acessar o servidor de vocês por esse endereço aqui, né? Que bacana. Então aqui vocês vão usar, no caso, fator binário.pw. Sempre troquem pelo domínio de vocês. Ele vai dizer aqui que não é particular, né, seguro. Se dá um avançado aqui, eu estou usando o Chrome, né, que eu sempre uso o Chrome. Ele vai mandar aí, como eu disse para vocês, se vocês quiserem, vocês não instalam com essa opção segura. O usuário padrão aqui para entrar a primeira vez é admin. Ali no tutorial eu ensino que já a primeira coisa que vocês têm que fazer é trocar essa senha aí, né? Então vocês vêm em Tools, Password Language, né? Vocês vão colocar a senha, né? Podem colocar uma senha bem difícil aí, né? Porque ele vai ser a entrada do ISP-config, né? Então vamos colocar uma senha. Podem gerar uma ali, depois copiar para vocês. É bom ter um bloco de notas, um notepad ali do lado e copiando e colando as senhas, né?
e criando senhas difíceis aí. E já aproveita e troque aqui para PTBR, né? Tá aqui, bandeirinha Brasil, save. Ok, se vocês derem um logout agora, o certo é fazer isso. Entra com o admin novamente e a senha que vocês colocaram. Aí eu vou dar um login. Agora você já tem ele todo em brasileiro aqui, em português brasileiro, né? Tem tudo, ele está mais ou menos uns 85%, 90% traduzido aqui, o ISP-config, né? Então vocês têm várias opções. Isso aqui é para você, essa ferramenta, o ISP-config, ela serve para gerenciar até 4 níveis de um VPS, de um reseller, vamos dizer assim. Vocês podem ser um provedor, vamos dizer assim, vocês podem ser um hosting, uma empresa de hosting. Para isso vocês podem cadastrar clientes, resellers dentro, que são revendedores. Vocês podem fazer tudo isso, né? Para vocês acessarem o phpMyAdmin, tem o endereço aqui, né, seu servidor 8081 phpMyAdmin e o Squirrel Mail, né? Tanto um como o outro, o phpMyAdmin, vocês vão entrar aquelas usuário root e a senha aquela do MySQL que vocês escolheram. E o Squirrel Mail ainda nós vamos criar os usuários de correio, né? Então o que a gente vai fazer agora é adicionar, né? Então aqui vocês vão passar o próximo item aqui, instalando o WordPress no VPS com ISP-config. Então nesse próximo passo aqui, nesse próximo capítulo, tutorial, eu ensino aqui que a primeira coisa é adicionar uma conta de e-mail. Vocês podem ter uma conta de e-mail já com essa, né? Então eu vim aqui em correio, tem que cadastrar um domínio para essa conta. É claro que vocês têm o domínio já aqui dentro, mas vocês têm que cadastrar um domínio para a conta de correio, ele é separado, tá? Esse servidor vai ser sempre o nome do servidor de vocês, não tem como mudar. O cliente, vocês não vão usar cliente por enquanto, porque vocês não são uma revenda, isso aí é uma coisa avançada, depois pode ser feito, mas vocês não precisam disso. O domínio então vocês vão colocar como? Vocês vão colocar o domínio de vocês, sem www, sem coisa na frente, só o domínio mesmo, domínio, né? fatorbinário.com lá da vida. Vocês querem algum filtro anti-spam nele? Eu não vou colocar nada por enquanto, vou dar ativo e vou salvar. Eu tenho um domínio aqui já, tá? Então agora eu vou criar uma caixa de correio para esse domínio. Então eu vou colocar meu nome real, vai ser lá Luiz, por exemplo. Então ele vai ser, eu vou ser o que aqui? Vai ser contato @ fator binário e tal. Vocês vão colocar uma senha para isso, né? Para essa caixa de correio. Repete a senha. Ou podem colocar uma cota, podem dizer que a cópia vai para alguém e tal. Vocês podem colocar um filtro de spam aqui e por aí vai, mas é o padrão mesmo. Ó, tem resposta automática, filtro de correio, é bem completo essas ferramentas aí. Salvar, né? Então eu tô ali já tenho a minha caixa de correio. Tá, é importante vocês cadastrarem isso, né? Aqui no passo a passo tá certinho quando tem que fazer. Vamos adicionar um site agora. Vamos adicionar aqui. O que é adicionar um site? É adicionar um espaço de um site. Então vem aqui em sites, vou adicionar novo site. E a gente vai criar aqui, não precisa mexer em cliente, que vocês não tem nenhum, aqui não tem nenhum. O endereço IP está aqui. A IPv6 não precisa alterar. O domínio, então vai ser fatorbinário.pw ou qualquer outro domínio que vocês tenham, né? O auto subdomínio aqui tá só www, tá? Mas eu costumo usar a opção catch-all. Catch-all quer dizer o seguinte: qualquer erro que o cara cometa, vamos dizer, o cara quer entrar em www.fatorbinário.com, aí ele automaticamente carrega o fator binário igual. Você pode cadastrar subdomínios que não vai atrapalhar em nada. Quando tiver que entrar em subdomínio, ele entra. E uma coisa importante vamos salvar aquele primeiro, vamos editar ele novamente. Coisa importante para usar com WordPress. Vocês vão vir aqui depois em opções, isso vale para o Nginx. Vocês vão vir aqui no Nginx diretivas aqui e vão colar o texto que eu dou lá no tutorial lá, né? Então, para que isso? É porque é o seguinte, tá aqui, ó, tem esse location aqui, né? Porque senão os links permanentes no caso do WordPress não funcionam corretamente. Então eu dou ali nos tutoriais que eu coloco, o pessoal tem
Tem elogiado muito porque eu coloco muitos detalhes. Eu vasculhei muito a internet, vasculhei muito vários tutoriais e descobri todos os macetes que eu estou passando para vocês. Então não tem erro. A documentação que vocês estão olhando na tela, às vezes o pessoal escreve embaixo, oh, mas está faltando alguma coisa. Você às vezes faz tutorial, esquece de colocar algum... Não. Eu faço o tutorial, escrevo ele na mão primeiro, escrevo num arquivo, num notepad, depois eu vou fazendo os comandos todos eles. Depois dele pronto, eu destruo o meu droplet e refaço ele do zero com os comandos que estão no tutorial. Então não tem essa de dizer que eu esqueci porque lá eu fiz alguma coisa diferente. Não tem. O que está aqui é o que eu faço. Então é o que eu estou usando para mim, é o que eu estou passando para vocês. Isso é importante. Um outro post que eu devo fazer daqui a um tempo é exatamente alertando o pessoal para isso. É comum você entrar, você entra no Google pesquisando qual a melhor hospedagem de sites. Aí o cara coloca a melhor hospedagem de sites é um Xing Ling lá do outro lado do mundo. Beleza. Aí você vai com uma ferramenta online e você verifica em qual provedor o cara está hospedado o site do cara. Não está em nenhum daqueles que ele colocou na lista, né? Porque o cara ele faz isso para ganhar. Ele indica porque, por exemplo, não vou citar nomes novamente, mas tem hostings por aí que te prometem que vão te pagar uma comissão alta por você indicar o pessoal. As comissões pagas pelo DigitalOcean aqui são difíceis de ganhar. Eu tenho que indicar vocês têm que ficar pagando basicamente uns 7 meses lá. Quando vocês tiverem acumulado $25 de conta lá dentro, tiver depositado $25, tiver gasto $25, a DigitalOcean me paga a minha comissão, que é $25. É complicado, só depois de uns 7 meses depois que alguém se registra, eu consigo receber uma comissão do pessoal que continuou pagando. E é por isso que eu faço os tutoriais bem feitos. É exatamente para vocês continuarem pagando, continuarem hospedando lá no DigitalOcean, para que eu receba a minha comissão para frente. Todo esse trabalho que eu estou fazendo, eu presto assistência para o pessoal de graça. Quem não consegue fazer o tutorial, assina pelo meu link lá, que eu inclusive eu instalo, ajudo a instalar para vocês sem problema nenhum, porque eu quero que vocês continuem pagando e eu recebo a minha comissão para frente. Até falando sobre o assunto, se vocês se sentirem, vamos dizer assim, vim de outro lugar, mas eu já tenho a conta DigitalOcean ou alguma coisa assim, te ajudei em alguma coisa, tem ali embaixo, entre em contato comigo, manda um e-mail aí, se quiserem fazer uma doação, eu aceito, né? Eu aceito doações também. Se vocês acham que eu ajudei em alguma coisa aí. Então está muito detalhado essas informações. Vamos seguir para o próximo passo. Então a gente vai precisar adicionar um banco de dados pro WordPress. Mas vamos adicionar um usuário para ele primeiro. Vamos adicionar aqui. Cliente não tem, database user, né? Então vou colocar aqui WordPress user 1, por exemplo, que vai ser o nome de usuário do WordPress. A senha para ele, né? Então vou colocar uma senha. Tem uma sistemática de fazer senha que eu posso fazer senha para qualquer website que eu vou lembrar automaticamente, olhando para o site eu lembro a senha. Mas isso leva anos e anos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência. Então, com o tempo vocês pegam um jeito, não esquentem a cabeça. Vamos lá, vamos criar um banco de dados. Vamos criar um banco de dados, MySQL. Vamos selecionar o site que vocês criaram. O nome do banco de dados. Então, do banco de dados vai ser esse aqui, né? O usuário do banco de dados seleciona aquele que vocês criaram. Não preciso colocar nada no read only ali. Vou colocar o UTF-8 como charset. E se vocês querem um acesso remoto nesse banco de dados aí, vocês podem marcar essa opção aqui. Vamos salvar. Vocês podem ver que tanto no nome de usuário como no banco de dados ele acrescentou um prefixo. Então o teu DB Word P1 virou C0 DB Word 1. Isso tem que ser colocado dessa forma. Se vocês quiserem mudar isso, eu ensino ali também. Vocês vão à interface e mudam o comportamento, que é esse prefixo. Vocês podem inclusive tirar ele. De início eu aviso o pessoal para não mexer nisso daí, se você não sabe direito o que está fazendo, para não detonar com a instalação de vocês. Mas isso pode ser mudado. Se quiserem pedir ajuda ali nos comentários, então eu dou ajuda sem problema nenhum também. Então vamos lá, vocês colocaram aqui, fizeram certinho essa opção. Então vocês agora um dos macetes que tem aqui
Isso eu peguei num site lá. O pessoal estava se batendo com permissões de usuário para colocar o WordPress. Depois para alguns plugins ele fica pedindo permissão adicional. Você tem que ficar mudando a mão com Shawn, com chgroup, sei lá o que. Então vamos adicionar um usuário de Shell para esse site. Aí, uma vez que faz isso, você pode fazer login no SSH com esse usuário de Shell. Isso é legal porque ele fica pro site, vamos dizer assim, né? Então o nome de usuário vamos colocar lá, que esse usuário vai ser assim. Vamos colocar um nome para ele, WordPress Opera da vida. Vou colocar uma senha. WordPress Opera. Ah, tá. Aí ele pergunta se vocês querem colocar ele em jail. Vamos colocar ele em jail, sim. Vamos colocar. Só que antes de colocar ele em jail, antes de fazer tudo isso, lá no tutorial eu ensino um fix para o JailKit, porque o JailKit ele tem um bugzinho, vamos dizer assim, e lá eu ensino como mudar esse bug, porque se uma pessoa fizer login no site via SFTP, ela consegue controle, mesmo estando em jail, ela consegue controle inclusive das pastas root, as pastas /etc lá e tal, e tudo mais, o root. É importante fazer a modificação em 2 arquivos ali. E aí vocês conseguem executar wget, fazer tudo com o JailKit, né? Então vamos salvar. E as senhas não batem certo. Sabia que tinha errado alguma coisa. Ok, muito bem. Então nós temos um usuário de Shell agora. Então como que eu faço, como que eu costumo fazer? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, atenção, para o JailKit funcionar corretamente. Isso é antes de criar o usuário de JailKit, tá? Então ali eu criei e tal, não fiz essa modificação aqui, porque é um tutorial rápido que eu estou fazendo, isso aqui vai ser destruído. Mas é importante fazer essa modificação toda aqui para poder executar o wget sem erros. São os erros comuns que costumam acontecer. A pessoa fica se batendo por dias e dias na internet tentando achar um fix para esses erros, como fatal no entropy gathering module detected. Eu tenho os outros erros que dão e eu cacei todos eles. Vocês podem fazer essas modificações negrito que vocês vão conseguir executar sem problema. Então vamos lá, instalando o WordPress. Para instalar o WordPress, a gente vai fazer isso via linha de comando, só que não vai fazer como root, como eu falei para vocês. A gente criou um usuário, então não faz sentido a gente criar com o root, né? Vamos criar aqui um novo site, vamos criar com aquele hostname lá no WinSCP, né? Se vocês tiverem prática com qualquer outra ferramenta, put o SSH direto de um Linux para Linux também podem usar, não tem problema. Então aqui, ó, ele inclui o default aqui, né, como nome de usuário. Como eu disse para vocês, podem mudar isso lá e a senha que nós criamos. Eu costumo salvar isso. Salva a senha aqui também, tá ali. Então agora a gente faz o que? A gente vai logar nele, open no put, tá aqui. Lá eu ensino que uma vez que ele está em jail, é só vocês darem um cd/web que ele vai carregar. Removam o index.html que está ali, porque vocês não vão mais usar. E aí é o seguinte, aí a gente vai seguir o tutorial lá, tá aqui, ó, cd/web, rmindex, tá? Remove ele, aí a gente vai fazer o download do WordPress em PTBR,
tá ali, é só dar um clicou da direita aqui nesse diretório, né, dentro do barra web. Olha lá, wget enable to resolve host address br tal. Por que isso? Por que ele deu esse erro? Porque eu não consertei o JUkit. Então ele é importante você consertar o JUkit antes de fazer, senão ele vai dar esse erro aí. Eu meio que fiz um pouco proposital isso aqui para vocês poderem ver que tipo de problemas que vocês enfrentariam se você não seguir certinho, ou por exemplo, se vocês pegarem os tutoriais tudo pela metade na internet. Eu ensino certinho o que vocês têm que fazer, tá? Então, eu fiz isso de propósito, não vou chatear vocês aqui como consertar o JUkit agora, né? Mas basicamente, então a gente vai, eu vou dar um time aqui no tutorial e vou consertar, e daí eu vou voltar aqui para essa tela e daí a gente vai proceder com a instalação. Beleza? Então tá. Aí a gente vai rodar agora o wget, ficou. Agora ele vai rodar normal. Então a gente pegou baixou já a última versão do WordPress, ali tá para a última versão já. E aí a gente vai rodar o tar. Só que rodem com essas opções que eu tô passando aqui, menos strip, menos compound igual a 1. Por que isso? Porque ele vai descompactar no mesmo diretório, vocês não vão precisar ficar movendo de diretório e quebrando a cabeça, como disse, com permissões novamente, nada disso. Tá, ele tá ali, tá descompactado, o WordPress tá lá já. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só pegar, vamos abrir uma nova sessão. E eu vou abrir agora nesse usuário operador aqui, eu vou abrir a sessão para ele. Só para poder editar, eu gosto de usar por mais que dá para usar o Nano, Vim, VI ou qualquer outro Pico, qualquer editor Linux que vocês gostem muito de usar lá, mas é o seguinte, eu prefiro mesmo usar só pegar aqui onde tá barra web. Eu prefiro usar um Notepad++. Não me bato com isso. Então aqui, olha, lá no tutorial eu falo para vocês trocarem o config sample pelo config php. Então a gente vai renomear esse arquivo, tira o sample, traça o sample dele, deixa só config. Vamos editar o arquivo e edito com as informações que vocês deram lá, nome do banco de dados, né? Tá lá. Então, nome do banco de dados, qual é? Ele acrescentou um C0 na frente. Então vocês vão pegar ele aqui, né? Tá aqui o nome do banco de dados com C0 na frente. Tá ali ele. Qual o username de banco de dados? Cancela aqui essa tela. Tá base username. Tá aqui o cara aqui. Então vai ser esse username. Qual a senha que vocês deram, né, pro username lá? Então é só vocês lembrarem a senha, colocarem aqui. Essa parte provavelmente eu vou editar, né? Então daí só para vocês não. Deixa eu só colocar aqui. Na verdade eu vou trocar essa senha. Trocar ela para uma senha fácil de lembrar, vamos dizer assim. Tá, ali na verdade no tutorial eu tenho um outro macetinho que eu pesquisei para vocês. Tá aqui, olha. Coloquem esse define aqui, WP Post Revisions para 3. O WordPress, cada vez que vocês alteram uma postagem, ele grava uma linha no banco de dados. Isso fica meio infinito. Uma coisa que vocês devem atentar no WordPress é isso aqui, olha. Isso é tudo, pode parar de editar aqui. Isso quer dizer o quê? Que não editem nada aqui para baixo, é tudo para cima, tá? Então vocês vão acima dessa linha, vocês colocam aquela. Isso aqui vai limitar para três números de revisões que ele pode manter. Você pode manter até 5, né? Limitar, mas limitem que é complicado. Aqui eu coloco um macete. Se você já tem um WordPress antigo e você quer deletar o que está lá,
usem aqui uma função de, né, eu vou ensinar, ainda vou fazer um tutorial grande de WordPress para frente, vou ensinar como usar temas child, funções e tudo mais, mas por enquanto, né, tá aí os macetinhos para quem já está manjando um pouquinho, né? Então tá aí, olha. Aí tem uma função aqui muito legal, o pessoal tem agradado muita gente, que é isso aqui. O WordPress novo, da versão 3 ponto alguma coisa para cá, ele tem uma função em Ajax que verifica se alguma coisa for alterada, faz auto-salvamento toda hora e tal. Mas só que isso carrega demais, então essa queixa que os hosts entendem, que um site WordPress ele deixa muito carregado o servidor, isso aqui é um dos motivos, tá? Ele fica toda hora salvando, procurando coisas e tal, então é bom mudar esse limite aqui para uma taxa de 180 segundos, para só a cada 180 segundos ele fazer uma checagem, não a toda hora realmente igual está fazendo. Então eu dou ali um macete, vocês tem que colar isso lá no function de vocês lá. Isso tem na internet como é que faz, mas é como eu disse, faz parte mais de um WordPress mesmo. Depois pra frente eu vou mostrar pra vocês. Ok? Então vamos lá. O que aconteceu agora? Com todos isso aqui que vocês criaram, você já tem um e-mail, já tem um banco de dados, já tem um espaço de WordPress, o WordPress está colocado. Parece tudo muito difícil, mas olha, é 2 toques para ele. Depois pronto, tá aí, olha. O que aconteceu agora? Eu carreguei meu fator binário.pw e o que está pedindo? Está pedindo agora para mim iniciar meu WordPress. Ok? Vou colocar meu título do site, fator binário, colocar aqui um PW, que é um nome de usuário do meu usuário admin, no caso, que eu vou colocar no meu fator binário, né? Então vou colocar aqui fator qualquer nome de usuário que vocês querem e a senha, né? E o endereço de e-mail que vai para o WordPress. Então, agora você já pode inclusive usar aquele contato @fator binário que a gente cadastrou lá no ISPconfig 3, né? Vocês já podem fazer isso porque o servidor de e-mail de vocês está funcionando. Eu falo nos tutoriais que quando você cria uma conta na DigitalOcean, ela vem bloqueada para vocês enviarem e-mail. Eu coloquei lá um macete como que vocês fazem para pedir isso. Na verdade não é nenhum macete, vocês podem simplesmente abrir um ticket dizendo que vocês querem liberar para poder enviar e-mail da conta de vocês, porque eles bloqueiam, porque tem muito vamos dizer assim, você colocando isso config no droplet de vocês, o problema é que se vocês forem ver aqui, olha, fica mais fácil mostrando. O problema é que vocês podem cadastrar qualquer domínio aqui dentro. E vocês criam um domínio X lá e daí criam uma caixa de e-mail para ele e começam a mandar spam aqui de dentro. É complicado. Então o pessoal, para barrar isso, eles pedem um pouco mais de informação lá. E daí para vocês poderem, né, poder mandar e-mail. Então façam isso antes de fazer a instalação e tudo mais. Ok. Aqui nós temos um fator binário PW, né? Binário PW, que foi o usuário que eu dei lá, e a senha. Então, ok. Difícil? Não, foi fácil. Então aqui você já tem, na verdade, o site. Difícil é pesquisar tudo isso e poder passar para vocês essa forma didática, mas vamos lá. Então aqui você já tem um site WordPress rodando, tudo certinho. Você já pode fazer as primeiras postagens, você já podem mudar. Uma coisa que vocês devem fazer já de cara é vir em configuração em geral. Isso aqui, ó, nunca coloquem http://www.fatorbinário. Não façam isso, porque o www na frente é um subdomínio, domínio. Não façam essa besteira. Podem mudar o endereço de e-mail se quiserem e tal. E aqui, vamos dizer o que mais que eu posso dizer para vocês. Semana aqui, deixa eu ver, a do formato de data, formato de hora, se vocês quiserem mudar.
E tem uma coisa que se deve mudar, que é o links permanentes. Isso aqui fica muito legal se vocês usarem o nome do post. Então ele fica esse tipo de postagem aqui, né? Ele fica bonito, na verdade, de olhar, porque vocês podem olhar que vocês, se vocês fossem aqui, vamos dizer, quando vocês carregarem uma página, vamos dizer uma página exemplo aqui, vocês podem ver que ela dá como Olá Mundo, como é o fator binário, né? São links amigáveis que chamam. Isso aqui, ele fica muito legal no site de vocês. Aí vocês podem mudar a aparência, mudar tema, aí já entra por WordPress, que eu não vou explicar aqui nesse tutorial. Eu vou fazer um próximo tutorial, vamos ver como que o pessoal aceita esse no YouTube, vou postar no YouTube. Mas porque até agora eu tenho feito todo o trabalho e ainda não fiz um vídeo tutorial, vamos dizer assim. Esse tutorial eu estou fazendo, o pessoal tem pedido assim para dar mais explicações de como funciona. Alguns ficam com medo, dizendo: olha, mas isso config é um bicho papão. Não é só isso mesmo que eu passei, isso é o básico. Se vocês quiserem criar clientes ou fazer revendas aqui dentro, vocês podem, mas esse é um básico do básico, não tem mais nada para mexer aqui. Tem uma outra configuração que eu dou a mais lá dentro e o site de vocês está funcionando. Vocês têm uma conta de e-mail já funcional aqui dentro, né? Então vocês vão ter aqui uma conta de e-mail, se não me engano é da 2 pontos, lá eu dou o endereço, é no Squirrel Mail, né? Então vocês têm aqui um contato, aqui tem que ser o nome todo aqui, né? E aqui na verdade é a senha e o usuário que vocês escolheram lá quando vocês criaram aquele e-mail contato, né? Então tá aqui, olha só, tá um e-mail funcional. Vocês podem mandar e-mail daqui já, tranquilo, pode compor aqui, mandar. Lá no tutorial também eu ensino como vocês fazerem para colocar, vamos dizer assim, olha aqui, deixa eu ver se está aqui configurando. Não está nesse aqui, tá? Mas eu tenho aqui dentro como que vocês fazem para vocês configurarem o Gmail e o Thunderbird para vocês poderem receber e mandar e-mail por eles. Então vocês podem usar, no caso, as minhas dicas que estão aqui. Uma delas está no tutorial antigo, onde lá o pessoal tem discutido muito, tem encontrado muito no Google esse tutorial, né? Então o pessoal tem encontrado muito essa parte do servidor de e-mail, que era um tutorial manual, ele não usava painel de controle. Ah, mas eu não quero usar painel de controle que no caso usa muito recurso. Não muito diferente do que é o manual, então não se espantem por isso. Então aqui tem o pessoal aqui sempre conversando comigo, e aqui tem por exemplo como vocês configuram o Thunderbird, como configuram o Gmail para poder receber e enviar e-mail do servidor de vocês. Vocês não precisam usar o Squirrel Mail para fazer isso. Ok, então tá aqui o WordPress de vocês, configurações de link aqui e tal. E voltando aqui pro WordPress, aliás pro site, então não esqueçam de fazer os próximos passos aqui. Vocês podem cadastrar uma chave DKIM, vocês vão ter que adicionar um registro no caso lá no DigitalOcean. Eu vou mostrar para vocês, muita gente fica em dúvida: ah, mas e como que eu coloco lá um DKIM lá no DNS, ou como que eu coloco uma SPF lá no DNS, né? Então eu no caso eu coloco aqui, vou mostrar para vocês. Então tá aqui, olha, vocês vão criar, vamos dizer assim, vão adicionar um recorde, vão colocar como texto. Vocês vão colocar aqui o nome do texto aqui vai ser por exemplo, mail.domainkey.fatorbinário.pw. Tem um ponto no final. E o texto ele vai ter lá certinho como que faz, mas é sempre entre aspas duplas e no formato que eu passo nos tutoriais, né? Então coloque aqui o texto, manda criar, ele cria. Errou, deleta, refaz. Isso daí sem problemas, podem fazer quantas vezes quiserem mesmo. Então é importante fazer isso aqui.
É importante vocês lá no WordPress, lá, muita gente pergunta, tá, agora instalei o WordPress novo, mas eu tenho meu site lá no hosting Xing Ling lá, como é que eu faço para migrar? Olha, se é o WordPress e se vai ser o mesmo nome de domínio, um truque que eu ensino aqui, que é muito legal, vocês instalam uma ferramenta chamada Updraft Plus. Essa ferramenta, ela mesma, a parte gratuita dela, vocês podem instalar e vocês fazem um backup. Esse backup pode ser, por exemplo, o Dropbox ou pode ser para o próprio servidor. Eu ensino a fazer para o Dropbox, para o Google Drive. Não faço mais para o Google Drive, que eles vão começar a cobrar essas transferências para lá. Então, usem o Dropbox. Aqui tem como vocês, inclusive, criar uma conta no Dropbox e no caso, essa conta do Dropbox, vocês criam ela e vocês fazendo pelo meu link, vocês ganham 500 MB, porque só dão 2 GB de espaço adicional, de espaço inicial. Vocês podem ganhar 500 MB fazendo pelo meu link aqui, vocês ganham 500 MB adicional. Então, façam isso e daí criem a conta do Dropbox. Uma vez que vocês terminando essa parte, vocês vêm no painel, vocês vão, no caso, vão adicionar um plugin, né? Vocês vão procurar lá um Updraft Plus. É um que tem aqui, olha, é um que tem muita backup restoration, esse aqui mesmo. Tá, então ele tem muitas instalações. Esse aqui tem mais de 2 milhões de pessoas que instalaram essa ferramenta. Ela é muito boa de usar, ela permite que faça para o Dropbox de graça também, não precisa pagar a premium dela. Então vocês, voltando lá ao assunto, vocês façam o backup daquele site que vocês têm. Ele vai backupear tudo, vai backupear as figuras, ou banco de dados. Ele só não faz backup de alguma pasta adicional que vocês tenham criado no raiz lá, por exemplo, do site. Eles têm que copiar na mão. Mas as figuras, banco de dados e tudo mais, ele faz backup. Ele cria 5 arquivos. Aí vocês copiam aqueles 5 arquivos compactados para o servidor de vocês. Vocês instalam também o Updraft Plus. Aí vocês vão na opção de restaurar o Updraft, ele vai estar lá o backup. É só mandar restaurar, que ele, sendo o mesmo nome de domínio, pode ser em outro servidor, tanto faz, ele vai deixar rodando o teu site como se nada tivesse existido. Eu já usei essa ferramenta várias vezes, agora também quase não uso mais. Aliás, eu uso ela para fazer backup diário do meu WordPress. Ele faz direto para o Dropbox, não preciso me preocupar com nada. Eu uso deixar 7 cópias. Aqui tem um macete bem legal, que é vocês fazerem cópia diária do WordPress. Então, se amanhã ou depois, como aconteceu essa semana, o WordPress largou uma atualização, e a atualização ela ferrou com o 2014 que eu uso. Ela ferrou com o tema. Como eu disse, tem backup diário, foi só voltar o backup, como se nada tivesse acontecido. Eu aguardei mais uns dias, agora já, inclusive já podem fazer a atualização lá, que está tudo ok. O pessoal restaurou, deu algum problema, deu algum pane lá, o pessoal já deu jeito. O pessoal que cuida do WordPress é uma das maiores comunidades mundiais, né, de desenvolvedores. A comunidade hoje do WordPress é gigante também. Está com mais de 100 milhões de sites implantados no mundo todo. Então podem usar sem medo aí. E basicamente é isso. Tem muitos tutoriais aqui dentro. Eu estou colocando muito mais. Estou entrando em contato com o pessoal aí. Vamos ter um fórum aí também. Eu estou entrando em contato com o pessoal que seja desenvolvedor, sejam também queiram ser revendedores de site, para que, se eles quiserem também ajudar na documentação aqui dentro, tá, o nome deles vai aparecer. Eu não planejo fazer nada do tipo que só eu ganho alguma coisa. Tem muitos fóruns que vocês veem pela internet, o pessoal simplesmente coloca lá para o pessoal ficar indo nos fóruns e colocando links e botando material lá dentro. É o que eles ganham? Eles ganham upvote, eles ganham estrelinha, eles ganham karma point. Aqui não, aqui vocês vão poder colocar o nome de vocês embaixo, o site de vocês. Um exemplo aqui foi de um colaborador aqui do site, que foi o Rogério. Ele me ajudou a testar, né, colaborou e ainda ajudou a testar aqui para toda essa sessão. O nome dele aparece aqui embaixo, o site dele está aqui. Isso aqui é uma pessoa aí, um colaborador que, né, cara 100% aí que ajudou. Então o nome dele já aparece aqui no rodapé do artigo. E futuramente eu vou criar uma sessão só de colaboradores aqui. Então
eu planejo expandir bastante o fator binário. Quem quiser, tiver comigo, vai se beneficiar com isso. E é isso, pessoal. Então tá bom. Aí, se vocês quiserem rodar aqui, dar uma olhada nos tutoriais, ver alguma coisa que eu tenho, tá aí, o site é fatorbinário.com. Valeu!